Vamos pegar nossas Bíblias neste momento. E eu quero começar essa mensagem lendo com os irmãos 3 textos. Amém? São 3 pequenos versículos que nos servirão de abertura, de introdução dessa ministração. O primeiro texto é Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Quero ler com os irmãos apenas o versículo 13. Mateus 16, versículo 13. Em seguida nós vamos ler Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, versículo 42. Encontraram? Encontrem aí, marquem. E depois nós vamos ler também 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Quero que os irmãos se concentrem com a sua mente neste momento. Que os irmãos coloquem o coração também nesta ministração, para que haja um grande proveito do que Deus vai nos falar esta manhã. Leia comigo o primeiro texto, que é Mateus capítulo 16, versículo 13, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E aí no versículo 15 deste mesmo capítulo diz: Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Amém? Próximo texto, Mateus capítulo 22, versículo, vamos ler o 41 e o 42, que diz assim: Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Só até aí. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E agora o terceiro texto, que está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, diz assim: Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Eu quero que a igreja repita comigo essas palavras. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Glória a Deus. Nós temos aqui, queridos, 3 porções do Novo Testamento que certamente nos chama a atenção para um fato muito interessante. O que queremos falar essa manhã é algo que certamente determina, ou que determinará a sua experiência espiritual, a sua experiência com Deus, a sua experiência no reino de Deus. Infelizmente, amados, vivemos num tempo, sobretudo, vamos tratar aqui do país onde nós vivemos, em que existe uma grande religiosidade, até porque o Brasil é um país cristão, na sua maioria. Então vivemos aí um tempo de muita religiosidade, de muitos eventos religiosos. Entretanto, existem pouquíssimas experiências espirituais de fato e de verdade. Experiência espiritual, eu me refiro não a uma mera experiência religiosa do ponto de vista de milagre, de prodígio. Não, me refiro a uma experiência real no reino de Deus. Eu creio que todos nós devemos ter isso em mente. Essa busca necessária por experiências espirituais no reino de Deus. Para que nós possamos tocar e experimentar tudo aquilo que a Escritura nos coloca como sendo as bênçãos espirituais que já nos foram dadas de uma vez por todas em Cristo Jesus, mediante a sua obra.